Olá, nessa entrevista de hoje nós vamos conversar com a Alessandra Pupi, da Polishop. Na empresa, ela atua na área de novos negócios e projetos especiais. A Alessandra é formada em Direito, nasceu em Ponta Grossa, no Paraná, e vai contar um pouco sobre a sua história, que é bastante inspiradora, né? Uma pessoa que se formou em Direito e hoje trabalha na área de comunicação, e também ela vai dar conselhos para as pessoas que estão começando agora no mercado de trabalho. Alessandra, muito obrigado pela presença aqui, é uma honra falar com você. Eu é que agradeço, obrigada pelo convite. Vamos começar falando um pouco como que foi o começo. Você é formada em Direito, né? Você fez Direito lá no Paraná e veio para São Paulo e hoje você trabalha na área de marketing e comunicação de uma das principais empresas do varejo no Brasil. Como que foi essa migração do Direito para o marketing? Eu acho que o direito, primeiro que é sempre a vida reserva surpresas, né? A gente olha para trás e vê a história hoje, a gente caminhou bastante, nunca imaginava para onde a gente ia e nem para onde a gente vai. Mas na verdade, assim, a minha família é uma família de médicos e não sabendo o que fazer, já sabendo que eu não iria para medicina, eu fiz direito justamente pela abertura que tem, pela noção, né? O conhecimentos realmente gerais, são vários os caminhos que você pode seguir. E como eu não sabia exatamente qual, desde a área empresarial, novos negócios, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, parte de comunicação, relacionamento, tudo isso, direito, tanto escrita, oratória, ele proporciona realmente uma base bem sólida para tudo que a gente vai fazer. E aí eu acho que a vida foi se encarregando muito disso. O meu tio Goulart de Andrade, eu passava as férias com ele, então eu estava muito ligada à comunicação, mas era uma coisa, obviamente, que já me fascinava. Fazia algumas coisas no Paraná em relação a isso, mas sempre dentro do direito e da família tradicional. Com o Goulart foi o meu contato mais direto com entretenimento, televisão e também novos negócios aqui em São Paulo. E eu acho que, na verdade, foi ele realmente aquele cara que eu pude estar perto e mais para esse caminho convivendo. Quando eu me formei, aí eu não tive dúvidas, eu já recebi o convite e vim para cá, trabalhei, apresentei um quadro para ele na época e comecei a conviver mais com o meio. E aí eu já estava dando aula, eu cheguei a fazer mestrado em contratos, especialização em tributário, tudo para ter certeza que eu não ia estar trabalhando com direito, mas também me ajudando muito numa formação sólida para o que eu viesse desempenhar. E aí quando eu vim, eu já estava muito mais certa de fazer essa transição, e aí eu recebi um convite da Record. Após ter trabalhado na Rede Globo, na verdade eu trabalhava numa parceira da Rede Globo, que também foi um marco nessa transição, porque eles pediram que eles não queriam mais o escritório de advocacia, mas alguém que pudesse fazer os contratos do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu concordei desde que eu fosse a produtora executiva. Então aí foi um passo muito sério, mas mesmo assim eu ainda conseguia estar dando aula e tudo mais. Quando eu recebi o convite da Record para poder estar fazendo o Aprendiz, que foi quando eu fiz ainda, era com o Roberto Justus, eu trabalhava diretamente com o Roberto e com o Quintela, que sou fã incondicional também. O Quintela sempre brincava que ele era uma pessoa contraditória e é encantador trabalhar com ele, é um gênio, e hoje assumiu a presidência, né, do grupo todo de uma maneira ímpar. Foi uma grande escola trabalhar com os dois. E, obviamente, com toda a equipe. Então, eu fazia a parte internacional, fui ganhando cada vez mais espaço lá dentro, até a terceira temporada. E de lá, eu saí para meu irmão, o Fábio, ele é o sócio fundador da Casa Petra e da One Eighteen. Ele me fez o convite para ajudar a implementar, acabei ficando 3 anos. Voltei para a Record a convite do Bispo Haroldo, que na época era presidente da Record Internacional, para fazer essa interface Brasil, Europa, África e Ásia. E, na verdade, eu já vou te contando tudo e não vou nem deixar você falar, porque eu já engrenei aqui numa cronologia. Mas foi por aí, na verdade, e aí por diante, até que eu cheguei no Shark Tank, que eu recebi o convite para estar trabalhando junto à Floresta, que é a produtora da Sony no Brasil, com a Elisabetta, que é a sócia, e o Fará, que é o diretor do programa, para a gente poder estar trabalhando justamente na escolha dos sharks, dos empresários. Então, nem preciso falar que foi uma super escola também, porque a gente transitou por vários dos maiores empresários do país até a gente chegar nessa formação.
Foi onde eu conheci o João Apolinário fazendo essa negociação, o Rogério, que é o diretor de comunicação e marketing do João, e aí eu fiz toda essa negociação com eles. Então, o Rogério até brincou comigo, ele falou, primeiro a gente flerta, namora, para depois casar. Com você foi o contrário, porque a gente fez tudo isso durante o Shark Tank. Então, terminada a primeira temporada, eles me levaram para a Polishop. Na verdade, a Polishop é essa potência que muita gente não conhece, imagina que sejam só as lojas, mas tem a plataforma de beleza, que é a B-Emotion, que comprou o concurso Miss Brasil, que é uma plataforma enorme sendo trabalhada, canal multinível, enfim, é uma infinidade de coisas lá. Os próprios projetos todos que o João compra no Shark Tank e desenvolve, é como se fosse uma mini aceleradora ou até uma considerável aceleradora já, porque o João é um super empreendedor, independentemente da Polishop. E foi justamente nessa área nova, de novos negócios, porque é muita coisa acontecendo lá e na vida do João, e eu continuo fazendo Shark Tank, mas agora do lado do João, que eu acabei migrando para lá. Mas tudo isso que eu te contei, mesmo estando em televisão, e esse tipo de coisa, sempre negociando muito com os parceiros, desde a parte de permuta, de poder realizar os eventos, as festas, tudo que existia lá, eu fazia essa negociação diretamente, ou com os diretores da área, ou pessoalmente, porque muitas vezes eu estava viajando sozinha, a gente fazia muita viagem internacional, e eu ia sozinha com a equipe técnica, principalmente no Aprendiz. E então acabou sendo uma escola muito grande, conhecendo muita gente, um networking fantástico, e muito aprendizado, muita história bacana no meio do caminho. Interessante. Você enfrentou muita resistência na carreira, sobretudo no começo, depois que você veio do Paraná e veio para você chegou em São Paulo, enfrentou muita resistência? Como que foi essa parte de entre aspas, dificuldades? Sabe, o que é engraçado nessa história é que eu tenho uma família incrível, que me apoia muito, só que ao mesmo tempo, quando eu quis vir para cá, eu me formei, passei logo na sequência na UAB, e aí eu queria estar fazendo e vendo como é que era, poder experienciar tudo isso. E meu pai, reticente, meu pai é mais tradicional e tudo, minha mãe falou, não, ela sempre foi boa aluna, passou, acabou de concluir, tá com a carteirinha da UAB, etc. É como se, vamos deixá-la brincar um pouco. Essa coisa da televisão, do entretenimento, etc, é como se, vamos deixá-la brincar um pouco e daqui a pouco ela volta. Eu nunca voltei, sempre fui realizada, mas eu tive, eu acho, o apoio. Na verdade, o sonho do meu pai é retornar, acho que eu retorno até hoje, para casa. Meu irmão sempre me deu muito, muito apoio. E minha mãe é uma pessoa extraordinária e ela sentiu realmente. E as conversas que a gente tinha, um dia ela conversou comigo, ela falou, filha, você me contando tudo isso, ela falou, engraçado, porque eu sempre penso em especialidades, né? Uma pessoa especialista nisso, nisso, naquilo. E ela falou, eu vejo agora você contando como você tem a coisa macro. E o Rogério me falou isso na Polishop, ele falou, Alê, a gente não precisa de alguém aqui especialista. Você está sendo contratado justamente porque você é poli, ele ainda fez o trocadilho da Polishop, porque eu transito pelas áreas, eu quero muito conhecer todos os segmentos lá. Então, desde TI, call center, tudo que tem, e isso sempre, desde, se eu estivesse na televisão, eu estava assistindo gravação, vendo a coisa técnica, vendo edição, tudo me fascina. Eu sou uma pessoa que eu adoro o aprendizado macro, e quando eu estou falando com você, eu já estou pensando numa pessoa que eu conheci ontem, há 10 anos, e poxa, vai ser bacana, porque ele já tem uma coisa aqui que eu acho que eu ouvi lá e que pode ser uma coisa de integração muito interessante. Então eu tenho muito essa coisa do link, do relacionamento, de olhar de uma maneira mais macro. Então é super bacana. Eu acho, foi uma característica que eu aprendi com o tempo, porque tem muito especialista, cada um na sua área, então a gente pode somar. Eu acho que é uma coisa que é interessante. Entendi. Você falou que participou do programa O Aprendiz, né, da TV Record. E você me contou antes da gente começar aqui a entrevista que você conversou com o Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos. Isso. Como que foi isso?
Olha, é isso que a gente estava comentando. Às vezes a gente fala rapidamente, né? Não, fez o aprendiz, fez isso, aquilo, mas tem tantas particularidades. E essa é uma que eu guardo assim com muito, muito carinho, independentemente de simpatias políticas e concordar com algumas coisas. Querendo ou não, é muito bacana você ter estado com o presidente dos Estados Unidos, né? Que na época era o Donald Trump, já era um grande empresário, obviamente inquestionável. E ele já era uma figura icônica. Eu lembro que me falaram assim, não aperta a mão dele, ele pode estar usando a máscara como o Michael Jackson, diz que ele é todo cheio de manias, enfim. E ele foi de uma simpatia, era pra gente ficar 10 minutos, porque os 10 minutos dele são preciosíssimos, ele acabou ficando meia hora conosco. Super marqueteiro, ele já estava indo até a loja da Macy's, ele estava lançando um perfume dele, já começou a fazer comercial, brincando muito, foi simpático, deu a mão, beijou todo mundo, então assim, desmistificou muito aquela figura. E eu tinha o desafio de desvendar o cabelo dele, todo mundo na época queria saber o que era aquele cabelo, mas brincadeiras à parte, foi uma pessoa, eu convivi com muita gente de peso nessa trajetória toda, e ele foi uma pessoa que me balançou, assim, não, deixa eu fingir que tá tudo bem, é só mais uma reunião, mas não era uma pessoa, eu já tinha assistido programas da história dele, já conhecia mais a história dele, então era um empresário que eu achava uma figura icônica mesmo, então foi alguém que eu tremi um pouquinho na base, mas eu acho que não passei que eu tinha tremido, não. Foi uma reunião muito bacana, depois a gente gravou com ele, com os aprendizes, já era a fase final já da primeira temporada, e ali a gente consagrou como um super case de sucesso, a partir daquilo alavancou o programa. Alessandra, a sua carreira, ela é promissora, né? Você contando agora, sobretudo depois você falou que teve essa conversa com o Donald Trump, eu acho que isso é reflexo de tudo que você conquistou, do que você correu atrás. Então, a pergunta que eu faço é, você, assim, exerce um cargo de direção, né, por assim dizer, trabalha na área de novos negócios e projetos especiais da Polishop. Que conselhos você daria para quem está começando agora? Olha, eu acho que nenhum caminho nunca é fácil, né? O João mesmo fala, por vir de uma família, ele poderia ter sido, ele tem uma história diferente, então ele poderia ter sido apenas herdeiro, né, do que o pai dele já tinha, enfim, e não, ele deixou o que o pai dele já tinha e foi correr atrás desse lado empreendedor dele. Então eu acho que é muito isso. Se a pessoa está iniciando lá de baixo um caminho que é novo, que não tem referência, ou que passa por dificuldades, porque as dificuldades são as mais diversas, independentemente de você ter ou não ter condições, de você ter ou não ter acesso. Se você tem o acesso, as dificuldades são outras. Então eu acho que é acreditar muito. Eu acredito também que as oportunidades acabam vindo até você. A partir do momento que você faça, e isso não é clichê, mas que você faça com amor o que você está fazendo, que você faça bem, e que você sugue de todas as maneiras o aprendizado de todo mundo que você está convivendo. Não é apenas do presidente, do CFO, de alguém realmente que tem um cargo importante, mas você muitas vezes consegue sugar muito daquela pessoa que às vezes é até menosprezada, que está lá embaixo, mas que conhece com maestria grande parte dos projetos. Então eu acho que cultivar, tratar todo mundo de uma maneira ímpar, porque a gente não é ninguém sozinho, a gente precisa de todo mundo. De quem está lá embaixo servindo o cafezinho, que tem conversas incríveis e vai te acalmar num dia em que tem tempestades fortes, e até quem está lá em cima, que obviamente chegou lá e não deve ter sido fácil. Então, acho que é ouvir muito. Meu pai sempre fala 2 ouvidos e 1 boca. Eu acho que é muito importante ter uma família que apoie. Eu brinquei, né, no início da minha família ter achado que era uma brincadeira, mas justamente por ser... quererem o melhor, os pais querem que a gente já faça, de repente, eu formei direito, então se eu fizesse um concurso público eu estaria estabilizada sempre, mas eu acho que com o passar do tempo, a realização e o saber que nós temos que buscar o nosso destino, a nossa vida, a nossa realização é fundamental. Então muita força, porque não é fácil. Cada um buscando
maneiras de aliviar as tensões, isso é muito importante também. Seja uma meditação, seja uma oração, seja vou para a praia, vou para o campo, vou estar com uma pessoa que eu possa estar conversando e que me traga paz, enfim. Eu acho que é muito importante e se cercar de grandes exemplos e saber que a ética é muito importante, que não adianta ir pelo meio mais fácil. E graças a Deus a gente está vendo agora politicamente que meios mais fáceis, enfim, estão sendo colocados nos devidos lugares. Essa coisa de ter grandes exemplos, eu tenho um irmão que vai ser para mim sempre o meu maior exemplo, o Fábio, que eu te falei da Casa Peta, ele faleceu agora há 4 meses, é meu melhor amigo, meu irmão mais novo. Um craque, um gênio em tudo que ele fez. A Casa Petra foi a tese da monografia dele da GV e sócio fundador disso. A One18 já estava mundialmente conhecida, fazendo projetos e aconteceu tudo isso com ele. Então, esses exemplos vêm de perto, vêm de longe, vêm de pessoas mais novas. Ele é meu irmão mais novo e é uma inspiração para mim. Então, eu acho que se cercar, assim, de grandes exemplos, saber que a ética é importante, acreditar, perseverança. Eu estou longe da minha família está no Paraná, a gente está muito perto, estão sempre por aqui. Não é fácil, São Paulo é um rolo compressor, é uma cidade difícil. Você não vem aqui, onde você vai morar em São Paulo? Não. Ou você vem para estudar, você vem para trabalhar, para buscar seus objetivos. Então, é uma cidade que te dá muito, mas ela te cobra muito. Então, você tem que estar muito certo. É para pessoas fortes, a vida é para pessoas fortes. Então, sempre tentar se fortalecer. E a gente olhando e parando, olhando para dentro, eu acho que a gente tem muitas respostas. Confiar na intuição. A intuição é uma coisa poderosíssima que a gente não valoriza. E não tem nada a ver com o sexto sentido da mulher, não. O homem tem muita intuição também. E cada um vai ter a sua história. Umas mais fáceis, mais difíceis, mas nenhuma é fácil. Mesmo quando a gente olha e pré-julga, né, achando que uma história é fácil, certamente não foi. Teve vários percalços. Só para a gente encerrar a nossa conversa, quais são as expectativas daqui para frente? O próximo ano, o que você espera? Olha, profissionalmente falando, eu acho que é um mundo muito diferente, né? Ainda é uma interrogação, a gente tem uma mudança política clara e que teve aquela polarização, que a gente não discutiu tanto as propostas para conhecer realmente o que está vindo por aí, mas eu acho que foi um grande passo a saída do PT como exemplo que eu acabei de falar. Eu acho que não podia mais existir o que estava existindo, independentemente de sigla política. É que eles participaram e foram protagonistas desse escândalo absurdo. Então, eu acho que vem aí uma coisa de renovação, de novidade. Eu acho que os empresários, o mercado já está respondendo muito a isso, as vendas já estão respondendo muito a isso, campanhas de Black Friday, de Natal, a gente já vê os resultados positivos, a gente já vê sinalizações, as recontratações, a gente já vê pessoas novas desempregadas sendo contratadas. Então, eu vejo com muito otimismo o ano de 2019. Claro que é um processo, porque a gente está saindo de um processo dificílimo, mas eu acho que muitas luzes no fim do túnel. Eu acho que a gente estava sem luz. E agora eu vejo como um grande ano. Aquele ano de transformação mesmo. Eu acho que... E todo mundo que eu tenho conversado, convivido no meio e dentro da empresa que eu trabalho, eu vejo que todo mundo realmente já está vendo com ótimos olhos tudo isso e com muita esperança de um Brasil melhor, que enfim a gente merece, né? A gente tem um povo incrível, um país que só de riquezas naturais, de mão de obra e de tudo, a gente é premiado. Então é realmente complicado a gente não ter esse retorno, né, do que é realmente. Então eu acho que é muito trabalho para fazer, mas eu acho que o brasileiro também não tem medo de trabalho. Então acho que vem coisas muito boas por aí. Vamos pensar positivo, né? Muito, sempre.
Alessandra, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Foi uma honra conversar com você. Eu é que agradeço muito. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Conversamos hoje com a Alessandra Pupi. Ela trabalha na área de novos negócios e projetos especiais da Polishop. Até uma próxima. Obrigado.